Isso que você tá falando aí tem a ver forte. com o que eu ia te perguntar a seguir, mas ouvindo o que você falou, eu já suponho qual seria a resposta, mas eu vou lá assim mesmo. Vamos lá. Deus criou tudo isso aqui. Ele fez tudo isso aqui. Um troço gigantesco. É o universo que a gente tá falando. É um bagulho muito grande. Uhum. Por que ele se importa com o que a gente tá fazendo aqui? Por que ele se importa, ou precisar não é a palavra, mas por que ele tá prestando atenção se existem pessoas como você na Terra, assim, crentes, claro, e pastores e que pessoas precisam... como nós. Porque todo mundo está em busca. Mesmo que você não tiver religião, mesmo que você for um agnóstico, você está em busca de alguma coisa. Eu só quero deixar claro que eu acredito em Deus também, mas claro, é só... vamos lá, a maior parte do tempo eu faço advogado do diabo. Tá mas certo. assim, a minha questão é, cara, Deus, ele deve olhar pra nós e... Tá, cara, isso aqui é uma poeirinha cósmica que eu botei ali, porque... Sei lá, igual esses caras tem mais... É possível que haja mais uma porrada pelo universo. Porque a gente não sabe, mas também ninguém pode dizer que exatamente, não tem. Claro, com certeza, com certeza. Então por que ele precisa da nossa devoção? Eu vou responder a você com uma outra pergunta. Você tem 2 filhas. Por que você precisa amá-las? No caso do ser humano, assim, eu as amo com certeza. Sim. Não sei explicar por quê. É muito mais forte que eu... E quando elas nasceram, a minha vida foi transformada, tá? E permita-me tirar o romance do transformado. Eu tenho certeza que foi fralda suja de abacate amassado, noite sem dormir. Esquece o amor, vamos falar só do ponto de vista pragmático. Do ponto de vista pragmático, foi um saco. Pragmático. Mas eu acho que tem uma coisa animal aí, Rodrigo, que é assim, ó. Assim, a humanidade se manteve a humanidade porque pais cuidavam dos filhos. E isso talvez seja um instinto do passarinho que quer voar no céu. Bingo, você me deu a resposta. Eu só vou agora mudar uma coisinha aqui para fechar a resposta que você acabou de me dar. Pode falar o nome dos seus filhos aqui? Claro. Carol e Luísa. Carol e Luísa. Se a Carol falasse assim, papai, por que você me ama? Você não daria essa resposta porque minha filha é um instinto, os pais cuidam dos filhos. Você não ia dar essa resposta. Essa é a resposta do cientista. Eu não ia saber responder isso para uma criança de 10 anos, né? Mesmo que ela tiver 18, você vai continuar não sabendo responder. É que aí se eu falar assim, ela... Tá, faz sentido. Mas é frio. Eu concordo que é frio. É mais do que isso. Tem alguma coisa para você... Porque se fosse uma regra... que você ama suas filhas porque pais cuidam de filhos na natureza, não tinha tanta mãe que abandona filho na lata de lixo, não tinha... Mas essas são as exceções, Rodrigo. Mas estão na natureza. Por que eu digo que o que você faz é natural e o que ela diz é exceção? Tem alguma regra aí que foi estabelecida por alguém. Agora, o fato é que, tirando a resposta fria, o fato é que você tem uma hora que você fala assim, que se lasque a resposta. A questão é que quando você sorriu, me chamou de papai, eu me desmanchei. Isso que você tem... A Bíblia chama de imago Dei, para falar bonito em latim. Imago Dei é a imagem de Deus. Deus, quando nos criou de acordo com Gênesis, a teologia sistemática, ou dogmática, como diz a Igreja Católica, dogmática não é de dogma no sentido pejorativo, não é organização. Os evangélicos chamam de sistemática. Ela tem 2 tipos de atributos de Deus. Os atributos inigualáveis de Deus, que só Ele tem, por exemplo... Ser eterno, infinito, sem começo e sem fim, só Deus que tem isso. Poder ser adorado. E os atributos comunicáveis de Deus. Aquilo que Deus tem que é tão bom que Ele passa para os seus filhos para eles sentirem também o gostinho. Sabe? É como de repente você ir a um restaurante, você vai fazer uma viagem, sua esposa não vai, você come uma comida e fala assim, meu amor, eu comi uma comida tão boa que eu trouxe... Eu pedi para preparar uma marmitex, que foi tão gostoso... que eu não quis comer aquilo sozinho. Então Deus pensou assim, sabe, meus filhos, é tão gostoso criar vocês e amar vocês, que eu vou dar para vocês o gostinho do que é ser Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Vocês vão sentir pelos filhos o que eu sinto por você. Tanto é que eu não tenho filhos. Mas existe uma autora adventista que você conhece, Ellen White, que ela fala que quando um pai tem um filho, aí que ele pode entender o que é o amor de Deus. Eu não posso. Por incrível que pareça, eu tenho doutorado em teologia. Mas nesse quesito aqui,
você pode me dar uma aula do amor de Deus maior do que eu poderia te dar? Eu não consigo te explicar. Esse é que é o ponto. Aí, sabe quando você não consegue explicar, sabe o que você ia me falar? Se eu pedir assim, não, mas me explica, coloca no quadro aqui pra mim, o que é? Você fala, Rodrigo, quer na boa? Tenha o seu filho e experimente. Porque alguns sentimentos são tão profundos que a gente não consegue explicar, mas você pode convidar o outro a experimentar. E é isso que eu digo pra você, pra galera que tá com a gente. Aí vocês vão até entender por que às vezes alguns crentes são tão chatos. Aquela hora eu falei do crente chato, mas deixa eu defender um pouquinho o crente chato. Vai. Eu tava falando um crente chato, cara? Dependendo do perfil, sou. Sabe por quê? Toda vez que eu venho aqui, eu só falo de Deus. E o Marcos? O Marcos é chato? Pô, mas você é um pastor. Eu espero que você fale de Deus. Né? Mas antes de ser Lembra a primeira vez que a gente conversou? A primeira vez que eu conversei com o Rodrigo, Marcos? Sim. Eu falei assim, cara, como é possível um arqueólogo pastor? Fiquei, como é... Porque na minha cabeça não faz tem sentido, aquele desenho né, ali que vocês colocaram no começo ali do Jurássico e o caralho, entendeu? Olhando aquilo ali, porra, calma aí, se isso daqui... Se a arqueologia talvez acredita nisso aqui, como é que tu é pastor e arqueólogo ao mesmo tempo? A maioria dos defensores do design inteligente, biólogos e químicos. Biologia deveria... Tem um dogma sagrado na... Agora, deixa da biologia que diz assim, nada faz sentido na biologia senão a luz de Darwin. E nós temos um monte de biólogos que são defensores do design inteligente. Deixa eu só pegar um insight dele, não cortando você, mas tem uma coisa bonita que eu quero ter seminado esse dia, que eu já falei com você no privado. O Flow, aquele dia, salvou uma pessoa. Eu não sei se a galera sabe, mas teve um determinado momento aqui que eu senti que não estava na pauta. Pela primeira vez eu falei da minha experiência com a depressão que aconteceu. E eu olhei pra câmera, era um pouquinho diferente o design. Era outra sala. O design era diferente aqui. E eu falei assim... Meu design é inteligente, tô brincando. Vai. De repente Deus pode estar nesse momento falando com alguém aí do outro lado. E eu tinha o print, eu quero achar que eu vou mandar pra você. Que o diretor do Cevisa lá me mandou, que ele printou na época, de uma mulher falando assim, obrigado, eu estava naquela madrugada pra me matar. Tu me falou fui assistir o Flow e naquela hora eu falei, eu senti Deus e eu me desisti. Ou seja, tem você pode colocar no currículo do Flow. Tem alguém hoje que está vivo por causa daquele podcast. Então, sabe por que a gente faz isso? É porque a Bíblia, ou ela é absoluta, ou ela é obsoleta. Se tudo que o Marcos e eu estamos falando, agora eu vou dar um argumento a favor dos ateus militantes. Olha bem. Se o que a gente está falando é mentira, tem que ser combatido. Agora eu estou dando um argumento a favor deles. Porque é a maior mentira de todos os tempos. Você está entendendo? Se Deus não existe, se tudo... tem que ser combatido. Por outro lado, se ele existe, é a maior verdade de todos os tempos. Então o meu papel, Igor, e eu agradeço porque Deus está me ajudando a furar a bolha, havendo programas como esse aqui, que você me permite falar com a galera, e eu nunca fui censurado aqui, nem tosado, quero dar esse testemunho. Não há edição, você faz perguntas inteligentes, não estou te puxando saco, nunca você não precisa disso. Mas você consegue conversar com Lula e Bolsonaro, você consegue conversar, você fica neutro. É como você falou numa das vezes assim, eu tenho até a minha posição, mas às vezes eu faço uma pergunta até contrária à minha posição, e eu acho isso muito legal. Agora, por que eu falo? Sabe por quê? Porque podem ter pessoas precisando ser transformadas. Porque se Deus existe, essa é a maior verdade de todos os tempos. Ai de mim se eu não pregar esse evangelho. Eu não posso ser chato, eu não posso enfiar a goela abaixo, eu não posso rotular as pessoas, mas eu preciso falar. É como aquela garotinha do tsunami. Vocês conhecem aquela menina que salvou várias pessoas na praia porque ela escutou a aula da professora de biologia? O que acontecia na praia quando o tsunami estava vindo? Quando a maré recuou, ela lembrou da aula e começou a gritar, desesperada. Algumas pessoas ouviram, outras não, e outras pensaram que ela estava ficando maluca. Mas ela fez um trabalho humanista no mais alto grau da palavra, porque ela alertou as pessoas de algo que ela sabia, mesmo correndo o risco de parecer louca. Então, Deus mudou tanto a minha vida. E pode mudar a vida de todas as pessoas de uma maneira tão linda, tão melhor. E aí eu aprendo que tudo de ruim deste mundo vai passar. E as coisas boas são apenas degustação de um jantar maior que vai ser servido. Por que Deus resolveu nos amar? Eu não tenho a resposta para te dar, mas já que eu não tenho a resposta, eu faço como suas filhas fazem, como você as ama. Eu simplesmente curto o momento e que se lasque as perguntas que eu não tenho resposta.